Bom, e aí pessoal, hoje eu vou tirar a dúvida de um aluno que me perguntou sobre essa questão aqui, né? É uma questão da Unicamp e ela diz assim, o enunciado dela, ó: um jogador de futebol chuta uma bola a 30 metros do gol do adversário. A bola descreve uma trajetória parabólica, passa por cima da trave e cai a uma distância de 40 metros da posição original. Se ao cruzar a linha do gol a bola estava a 3 metros do chão, a altura máxima por ela alcançada esteve entre. Então aqui está o esquema, né? Aqui é a posição inicial da nossa bolinha, né? Ela foi chutada. Aqui é o momento que ela passa pela linha do gol, né? A 3 metros de altura, e depois ela cai uma distância de 40 metros, né? Bom, o exercício também fornece para a gente lá no enunciado que a distância, né, do ponto inicial até a linha do gol, né, aqui ó, aos 30 metros da linha do gol. Então tem 30 metros de distância, né? Bom, existem duas maneiras de resolver esse exercício, né, como vocês devem ter visto lá no gabarito, né? E aí nós temos uma maneira que a gente vai usar física e a gente tem outra maneira que nós vamos usar matemática, beleza? Eu vou começar utilizando a forma física de resolver, porque é bem mais fácil, né? Bem mais tranquila de entender, né? E depois, na matemática, nós vamos utilizar equações parabólicas, né? E a fórmula da equação geral de uma parábola, etc. Tá bom? Então, antes da gente continuar com a nossa resolução do exercício, né? Eu tenho que explicar uma coisa aqui para vocês, né? Deixa eu deixar essa folhinha aqui de lado. Eu quero mostrar uma coisa, olha só. Esse movimento aqui é um lançamento oblíquo, certo? Então, ele pode ser dividido em duas dimensões, né? A vertical e a horizontal, certo? Eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Quando a gente pega um objeto, né, e abandona ele a partir do repouso, né, a gente pode observar as distâncias percorridas por esse objeto, né, conforme o tempo vai passando. Então, para intervalos de tempos iguais, né, perceba que eu sempre usei intervalos de 1 segundo aqui, né, t igual a 1 segundo, t igual a 2 segundos, t igual a 3 segundos e t igual a 4 segundos. Aqui eu utilizei a fórmula, né, equação horária dos espaços, olha só. Então, tem posição inicial, velocidade inicial, aceleração, né, sobre 2 e aqui tempo ao quadrado. Muito bem. Eu considerei a gravidade da Terra, né, 10 metros por segundo, e aí eu fui fazendo uns testes, olha só. Com 1 segundo de queda, né, um objeto que foi lançado a partir do repouso. Com 1 segundo de queda, ele vai, né, fiz aqui os cálculos, cheguei, né, que com 1 segundo de queda ele vai percorrer 5 metros. Com 2 segundos de queda, né, aqui eu botei 5 vezes 4, esse 4 aqui é o nosso t ao quadrado, tá bom? Então, quando o t for 2, 2 ao quadrado vai me gerar 4. Então, 5 vezes 4, 20 metros. Quando o t for 3, 5 vezes 9, 45. Quando o t for 4, 5 vezes 16, 80 metros. Eu quero que você perceba uma coisa. Olha só que interessante. Daqui para cá, né, vamos imaginar que o cara estava caindo, né? Então, aqui é a posição inicial dele, perfeito? A posição inicial. E aqui é uma posição de 5 metros. Depois nós vamos ter uma posição de 20 metros. Depois nós vamos ter uma posição de 45 metros. E depois nós vamos ter uma posição de 80 metros. O que eu posso perceber aqui? Eu posso perceber que daqui para cá o cara andou 5 metros, teve uma variação de 5. Daqui para cá a variação foi de 15. Perfeito. Daqui para cá a nossa variação foi de 25 metros. E daqui para cá foi uma variação de 35 metros. Olha só, eu estou querendo mostrar esses valores, não é à toa, tá bom? O que eu posso perceber?
que vamos dizer que essa aqui seja a nossa variação inicial, que eu vou chamar uma distância D. Então, da posição inicial até aqui, ele percorreu uma distância D. Daqui para cá, ele percorreu, olha só, uma distância de 3 vezes D. Tá vendo? Se eu pegar 3 vezes 5, eu vou ter uma variação de distância de 15 metros. Daqui para cá, ele percorreu, né, 25 metros, então é 5 vezes D. Lembra que D vale 5, né? E daqui para cá, 7 vezes D. Olha que interessante, ó. D, 3D, 5D, 7D. E assim, né, sucessivamente. Depois o próximo é 9D e aí vai. Bom, como que eu vou poder usar esse conhecimento aqui que eu acabei de mostrar para vocês na resolução desse exercício, né? Olha só que interessante. Aqui eu vou só colocar aqui, ó. 15 metros, né? 25 metros e aqui 35 metros. Né? Os espaços que ele percorreu daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, igual eu acabei de mostrar aqui. Olha só que interessante. Nós sabemos que o ponto mais alto da trajetória, ele fica aqui no meio, né? Que é o ponto x-vértice. Então, a gente sabe que aqui no meio eu tenho uma distância de 20 metros. Perfeito? E eu sei que com uma distância de 30 metros, igual o exercício me sugere lá, né? Aqui é uma distância de 30 metros. O cara está com uma altura aqui de 3 metros, né? 3 metros. Muito bem. Então, aqui eu sei que vale, ó. Isso aqui é 20, aqui é 30, né? Isso aqui vale 10. E aqui também vale 10. Perfeito? Beleza. Então, como esse movimento na horizontal aqui, ele é um movimento uniforme, significa que ele percorre espaços iguais em intervalos de tempo igual, perfeito? Então, o tempo que ele demora para sair daqui até aqui, ou seja, o tempo que ele demora para percorrer 10 metros, é o mesmo tempo que ele demora para sair daqui e andar até aqui, que é o mesmo tempo que ele vai gastar para percorrer outros 10 metros. Então, perceba uma coisa, ó, intervalos de tempo igual. Aqui está se repetindo isso, certo? Então, eu sei que, vamos supor que a gente está considerando, então, que esse cara estava caindo em queda livre a partir do ponto mais alto da trajetória dele. Então, ele está caindo assim em queda livre a partir daqui. Eu sei que a primeira distância percorrida por ele, né? No caso, seria essa alturazinha aqui, é uma altura que eu vou chamar de D. Certo? Já a segunda distância que ele vai percorrer, né, no segundo intervalo de tempo, aí é quando o tempo vai valer 2, né, para mim aqui. Aqui, os tempos são intervalos iguais, né, eu não sei quanto vale, mas são intervalos iguais. Vai acontecer a mesma coisa. Esse cara vai percorrer, então, uma distância de 3D. Olha só que interessante. Essa distância de 3D aqui é a distância correspondente ao meu 3 metros. Então, olha só que interessante. 3D equivale a 3 metros. Então, D equivale a 1 metro. Então, essa distânciazinha aqui é de 1 metro. Ótimo. Se essa distância aqui é de 1 metro, quanto que vale a altura máxima? Eu tenho 3 metros até aqui, mais 1 metro total, né? Então, a altura máxima vale 4 metros. Tá? Eu espero que eu tenha sido claro nessa questão sobre esse movimento aqui, beleza? Que a gente pode perceber. E, claro, na hora de explicar isso aqui. Se você não entendeu, eu peço a você que volte o vídeo e tente entender, tente ouvir, né, passo a passo, com mais clareza, para vocês entenderem como eu cheguei nesse resultado. Então, a alternativa correta aqui, né, que responderia, seria a alternativa B, uma distância que está situada entre 3,8 e 4,1. Então, seria a alternativa B. Muito bem, eu disse que eu mostraria 2 maneiras de resolver esse exercício. Vamos para a segunda maneira agora, né? A segunda maneira envolve cálculo, né, de parábola. E aí, para começar, eu vou desenhar a nossa trajetória como se ela fosse uma parábola. Perfeito? Aqui seria a minha altura máxima, que eu quero descobrir, né? Aqui seria 0 e
40, beleza? E eu sei que a minha altura y aqui, ó, vai valer 3 metros quando o meu x for 30. Muito bem. Eu vou colocar aqui a fórmula, a equação geral de uma parábola, né? Que a gente sabe qual que é. Essa parábola, ela é escrita dessa forma, ó. A equação geral. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Perfeito? Da mesma forma, a gente pode fazer uma analogia, né, com a fórmula da equação horária para movimento uniformemente variado. Olha só. Eu vou destacar aqui alguns termos para você entender. Veja que esse termo A, ele acompanha uma incógnita x, que está elevado ao quadrado. Muito bem. Aqui eu tenho a minha incógnita A, que está acompanhando o t ao quadrado. Então, esse cara A aqui, eu vou só para diferenciar, em vez de escrever A de aceleração aqui, eu vou colocar gravidade, perfeito? G, vai se chamar G, porque aí fica mais tranquilo de entender. Então, olha só, o nosso A, nosso termo A, aqui na equação do segundo grau, aqui, da equação horária, corresponde ao G sobre 2. Bom, o G sobre 2 acompanha o t ao quadrado, assim como o A acompanha o x ao quadrado. Beleza? Muito bem. O meu termo B aqui, ó, ele acompanha o x está elevado a 1, né? Da mesma forma, o meu V0 acompanha o t, está elevado a 1. Muito bem. E aqui, por último, o termo C é esse carinha aqui, minha posição inicial, porque ele não acompanha ninguém. Certo? Muito bem. Agora que nós sabemos disso, eu vou tentar encontrar a fórmula que gerou essa parábola aqui. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu conheço as duas raízes dessa parábola? Conheço sim. Essa aqui é uma raiz e essa aqui é outra raiz. Então, nós temos a raiz 1 igual a 0 e a raiz 2 igual a 40. Para a gente poder escrever isso, né, eu vou escrever a fórmula fatorada da nossa equação do segundo grau, né? Olha só. É x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2. Isso aqui é a fórmula fatorada, né? Esse A aqui, quem que é esse A? É o nosso vermelhinho aqui, ó. Tá bom? Vou destacar ele aqui. Muito bem. Agora, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Eu sei que aliás, o A eu não tenho esse valor, né? Mas nessa parábola aqui eu não tenho o valor de A. Mas aí, eu vou colocar aqui, ó, x menos o R1. Quem que é o R1? 0 vezes x menos o R2. Quem que é o R2? 40. Perfeito. Então, y é igual a A. Quando eu resolver isso daqui, nós vamos ter x ao quadrado menos 40x. Perfeito? Agora, o que a gente vai fazer? Nós sabemos que quando o x vale 30, o meu y vale 3. Ótimo, eu vou substituir esses valores aqui. Quando o y vale 3, né, o meu x vale 30. Então, aqui vai ficar 30 ao quadrado menos 40 vezes 30. Nós vamos chegar nisso aqui, ó. 900 menos 1.200, não é isso? Então, isso aqui vai dar 300 negativo, certo? Esse 300 negativo eu jogo para o outro lado dividindo. Ok? Então, nós vamos chegar aqui, A é igual a 0,01 negativo, tá bom? Faz sentido ser negativo? Faz, porque a concavidade da nossa parábola é para baixo, né? O que é típico quando o A é negativo. Pois bem, agora que nós encontramos o valor de A,
eu desejo encontrar aqui o meu y vértice. Vamos lá. Y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Y vértice, então vamos lá, vamos pegar a nossa equação, né? A nossa equação aqui, já que eu achei o valor de a, vamos resolver a nossa equação aqui, ó. Y é igual a menos 0,01, que multiplica x ao quadrado menos 40x. Então, y é igual a menos 0,01 x ao quadrado, mais, isso aqui vai dar 0,4x, ok? Essa, então, é a minha equação que gerou esta parábola, beleza? Bom, o delta dessa parábola aqui, dessa equação, né? Ele é o termo b elevado ao quadrado menos 4ac. Então, é b ao quadrado menos 4ac. Perceba que essa equação ela não tem o termo c. O termo c vale zero. Lógico, isso aqui então vai virar zero. Então, nosso delta vai ser apenas o b elevado ao quadrado. E o b é esse cara aqui, 0,4 elevado ao quadrado é 0,16. Agora, nós podemos pegar o valor e jogar aqui, ó. Menos 0,16 dividido por 4 vezes, quanto que vale o nosso A? Nosso A foi descoberto aqui, ó. Menos 0,01. Beleza. Isso daqui, 0,16 dividido por 0,01, vai dar 16, tá bom? Pronto. Essa conta aqui vai resultar em 4 metros de altura, ok? Então, é o mesmo resultado que nós tínhamos chegado aqui. Então, vou mostrar aqui para vocês nosso mesmo resultado, tá bom? Então, essas são as duas maneiras de resolver esse exercício, tá? Esse vídeo ficou um pouco longo porque eu tive que explicar, né, duas teorias diferentes, né? Uma envolvendo aqui física, né, o movimento uniformemente variado, e a outra que nós partimos por um lado mais matemático, né, utilizando aqui equações do segundo grau, né, fazendo comparativos aqui com a equação horária dos movimentos uniformemente variados, tá bom? Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas, né? Se ainda restarem dúvidas, né, qualquer uma, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, beleza? É isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo.